põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não pode deter. Então fique de início com essa mensagem no seu coração, com esse destaque tremendo para o nosso tempo. É um tremendo destaque nesta mensagem Nascer do Sol. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. A morte não pôs fim no poder vivificador de Deus quando Jesus morreu. Os sacerdotes, a religião de então pensou que tinha posto. Agora descansamos daquele enganador. Mas logo, passados alguns dias, chegou um recado na casa do sumo sacerdote que aquele coxo que mendigava ali na porta formosa do templo estava saltando dentro do templo completamente curado, restabelecido em sua saúde, dando glória a Deus. E ele naturalmente perguntou o que aconteceu. Foi aquele Pedro, pescador, vendedor de peixe lá na feira, chegou na porta lá e disse: eu não tenho ouro nem prata, mas aquilo que eu tenho, isso te dou em nome de Jesus. Jesus que vocês mataram há poucos dias. Levanta-te e anda. E o tomou pela mão e ele estava saltando, quebrando a ordem, a tradição, a ética religiosa. Foi quebrada. É um absurdo. O homem está saltando lá dentro. A morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. Amém? Você já está com uma grande mensagem no seu coração, irmã amada, irmão querido. Não é certo? Aqui agora você pode receber uma cura tremenda também para o seu físico. Quanto tempo você está precisando de trabalhar, qualquer coisa assim. E agora isso enche o seu coração de fé, uma fé vivificadora, que a morte não põe fim ao poder vivificador de Deus. E que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Você pode tomar isso agora, não através de uma sugestão. Nós não estamos aqui para sugestionar as pessoas a serem curadas, libertadas, sugestionar apenas. Estamos falando de modo que elas possam ter fé perfeita mesmo, fé real na palavra de Deus. A cura mais eficaz é aquela que é obtida através da palavra. Essa é a bênção mais eficaz que existe. Na palavra existem todos os dons, todas as boas dádivas de Deus. Às vezes em mim não há os 9 dons carismáticos, mas na palavra estão todos eles aniquilados, encampados. Eles só podem ser exercidos de uma maneira real hoje, se for através da mensagem, se for através da palavra, através do que é perfeito. E aquele centurião tinha uma fé assim, ele disse: diga apenas uma palavra. O judeu disse: vem, põe as tuas mãos sobre minha filha, e ela ressuscitará. Mas o centurião, sendo um gentil, teve que tipo de fé está proposta para nós. Disse: diga apenas uma palavra, e o meu servo, o meu criado será curado. Jesus destacou a fé daquele homem dentre a todos os demais ali.
disse que nem Israel tinha visto tamanha fé. E o profeta desta era veio com uma mensagem também, nos preparando, trabalhando para que saíssemos dessa sujeição a um indivíduo que tem o dom. O povo fica sujeito a um grande pregador de poder divino. O povo fica sujeito a um grande homem, quer dizer, um homem cheio de dons. Agora não, agora é a igreja. Você pode ser curada agora de qualquer mal, sem precisar dar nenhuma oferta primeiro para mim, para sustentar o programa, para construir templos, igrejas, mesmo para salvar as almas. Você não precisa dar nenhuma oferta para mim, para você ser curado. Você simplesmente deposite fé agora na palavra de Deus. Isso não tem preço. Isso não é sob condição se você der tanto primeiro, que Deus abençoe quem dá, essas coisas todas. Isso tem o seu lugar. Mas, vejam só, a palavra de Deus não pode ser vendida. E nós não estamos aqui para vender a palavra de Deus, nem mesmo com o pretexto de fazer a obra simplesmente para darmos de graça aquilo que devemos receber de graça, que é a palavra de Deus. Agora, Deus porá no seu coração o que deve fazer depois disso. Isto é outra coisa muito diferente. E nós não falamos isto, não pensem vocês que é para resistir a alguém que o faça, para criticar. Não pensem nisso, porque isso não seria bom para nós, espiritualmente falando. Isso seria mal. Nós estamos falando simplesmente para que você possa ter uma fé perfeita, correta. Então está aí. Agora você pode tomar a palavra. Foi um homem ungido, agora é um povo ungido. O ministério do profeta de Deus para Israel visa exclusivamente isso: preparar a igreja, a noiva, para receber todos os benefícios de Deus aqui na terra e além da terra. Todos do Cordeiro, milênio, eternidade de Deus, exclusivamente através da palavra. Através do que está escrito mesmo. Você pode ser curado agora de câncer. Eu conheço a história daquela senhora nova ainda, que tinha 2 filhos, já casada, não? E ela ficou doente dos pulmões. E seus pulmões foram perfurados com crateras mesmo, da tuberculose. Aquela coisa terrível. E ela voltou para casa desenganada dos médicos. E ela era uma presbiteriana. Foi criada na igreja presbiteriana. E eles não criam na cura divina. Não criam no poder de Deus para curar. Mas, então, ela pediu a Bíblia à sua mãe e começou a ler. Foi lendo em 2 Pedro, capítulo 2. Você pode até ler, isso aí é muito bom. Se você está doente, não é? Agora, não como uma superstição, nem a Bíblia deve ser usada como uma regra, assim, uma superstição para curar. Entende? 1 Pedro, capítulo 2, quando chegou no versículo 24, ela leu o seguinte: levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre madeira, para que mortos para os pecados pudéssemos viver para a justiça. Então ela parou aqui e começou a dar glória a Deus. Aquilo estourou muito a sua mãe, a sua filha dando glória a Deus. Ela nunca tinha visto isso, uma pessoa alegre assim no espírito. E ela rendendo graças e dando glórias a Deus pela sua salvação, porque Jesus Cristo levou no madeiro os seus pecados. E ali ela dava muitas glórias, aleluias, e agradecia a Deus pela sua salvação. E então, logo ela terminou de ler o versículo. E pelas suas feridas fomos sarados. Então aí desceu até no seu coração
Às vezes outros podem decorar isso, fazer disso uma reza, e coisa de superstição, e de pendurar no pescoço, e pôr de trás da porta. Isso é superstição religiosa. Não adianta nada. É o mesmo que colocar ferradura de trás da porta, e não sei mais o que, fiquinha no pescoço, e outras coisas assim. Muitos têm a Bíblia aberta para dormir na cabeceira da cama, com a mesma superstição. A Bíblia é letra, e a letra mata sem o Espírito. Sem Espírito não há vida. Agora, quando o Espírito Santo vem, vivifica a letra, oh, isso dá vida. Isso dá vida. Deixa o Espírito Santo vivificar Atos 2:38 no seu coração, para ver se você se envergonhará de pedir o seu batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Nunca. Deixa o Espírito Santo vivificar as Escrituras no seu coração em relação ao porte da mulher, em relação ao cabelo, às vestes, etc. A apresentação do corpo como sacrifício santo, puro e agradável a Deus, não apresentando seus membros como instrumento de iniquidade para o pecado. Deixa o Espírito Santo, o poder vivificador, que não ficou na sepultura, mas ressuscitou e foi derramado sobre a igreja, vir sobre esse fumante, para ver o que acontece. Ele toma aversão pelo fumo, sobre esse toxicômano. Ó, me permita, não vai precisar levar esse moço mais para uma casa. Apenas tem o poder vivificador sobre ele. Ele toma aversão pelo tóxico. E a igreja precisa disso. A igreja não está precisando de uma casa de misericórdia. Jesus não mandou a igreja fazer essas coisas. Prestemos atenção. Deixa o poder de Deus vir. Eles puseram um gadareno em casa de misericórdia, em casa de recuperação. Eles puseram um gadareno nas cadeias, muito fortes. Ele quebrava aquilo não resolvia nada. Mas no dia que ele se encontrou com o poder vivificador de Deus, não precisou desse poder vivificador trancar num quartinho, para ele não ver mais o vício, para ele não ver mais aquilo, para ele não desejar aquilo outro. O poder vivificador ficou ali, calado, como ficou na casa de Zaqueu. E a coisa trabalhou lá por dentro. Os demônios saíram e a primeira coisa que o homem fez foi vestir roupa. Você já notou isso na Bíblia? A primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. É isso que acontece com as mulheres e com os homens de hoje, que estão como aquele gadareno. A primeira coisa que faz o poder vivificador do Espírito Santo, vivificando a palavra em suas vidas, é que eles põem roupa. A primeira coisa que acontece. Porque cai imperfeito, a mulher cai imperfeita. Então Deus vivifica 1 Timóteo 2, versículo 9 em diante para ela. E acabou o assunto. Não tem nenhum intérprete que diz que não faz mal, que Deus quer um coração só. Isso não adianta mais. Mas vamos ao caso daquela irmã, recebendo sua cura através da palavra, sem dar nenhuma oferta primeiro, sem idolatrar ninguém, sem pôr nenhum homem diante de si. E pelas suas feridas fosse sarado. Mamãe, me dá minha roupa de trabalho. Eu quero me alimentar hoje também conosco. A mãe assustou, falou, pronto, minha filha perdeu a cabeça dele. Não, mas os sintomas estavam dizendo, você está tuberculosa, você vai morrer. A mãe teve que ajudá-la, trêmula, raquítica, acabada, só os ossos e a pele. Ajudá-la, levantar por insistência. Vamos fazer o último curso dela. Ela está para expirar, vamos fazer o último curso. Oh Deus, o vai levar meu filho. E foi para mesmo. E comeu na mesa. E a única coisa que ela dizia, pelas suas feridas foste sarada. E para a surpresa da família, que apesar de ser crente há muitos anos, tradicional, foi que a palavra de Deus, vivificada pelo poder vivificador do Espírito
vale a Bíblia sem esse poder? Ela está nas mãos de todo mundo. É Bíblia de capa branca, é Bíblia de versão tal e moderna, em uma linguagem mais cara, linguagem popular, e Bíblia do monumento. O que vale a letra sem o Espírito? Você tem que buscar o Espírito dessa palavra. Essa é a palavra de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus. Não contém a palavra de Deus. Toda a Bíblia é a palavra de Deus. Mas ela tem que ser vivificada pelo poder de Deus. Você vê que como Jesus se compungiu em favor de um homem dentro de uma multidão de enfermos junto ao tanque de Betesda. Isso quer dizer, a palavra foi vivificada para aquele homem. E ele passou entre tantos. E a palavra passa entre tantos. E ele foi vivificado para um ladrão crucificado do lado direito. Porque não foi vivificado para o que estava na esquerda. A palavra de Deus foi vivificada no coração de Maria Madalena. A palavra de Deus é vivificada no meu coração, no seu coração. Então, ela fará, através de nós, maiores obras do que aquelas que o Pai estava fazendo naquele corpo chamado Jesus, no qual habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Na verdade, vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que estas. Eu vou para meu Pai. Isso quer dizer, eu vou e volto para vós. Não vos deixarei órfãos. Quem deixa órfão é Pai. Então o Pai ia subir no seu ofício de filho e seria derramado no ofício de Espírito Santo. Não vos deixarei órfãos. Quando um pai de família morre, os filhos do vizinho é que ficam órfãos. Quando seu avô morre, você ficou órfão? Não. É quando seu pai morre que você fica órfão. Mas Jesus disse, não vos deixarei órfãos. Isso quer dizer, Pai que estava falando. Eu vou morrer na verdade. Eu vou ser crucificado. Mas eu voltarei para vós. É na primeira pessoa. Aqui não disse, ele voltará, ele virá. É o ofício de Deus. Ali era o Pai falando com os discípulos. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. E quem voltou no dia de Pentecostes? Voltarei para vós em outro ofício, em outra manifestação, para que seja manifestado o meu poder em vós. Porque esse Espírito tem habitado convosco, mas estará em vós. São João 14:17. Então estará em vós. Isso quer dizer o Espírito da palavra. Jesus Cristo é a palavra. Crucificam a palavra, traspassam a palavra, interpretam a palavra, cada um a sua maneira. Cada um vestido de Jesus. Lança os olhos sobre ele, cortam denominações das montanhas. Olha uma coxa de retalho, quase uma unidade, união, mas o manto permanece intacto. Isso é o poder de Deus em sua igreja, é o poder vivificador em cada membro desse corpo, é o sangue irrigando o seu dedinho mindinho, é o sangue de Deus nesse corpo, é o Espírito de Deus regendo esse corpo. Você recebe isso agora de coração? Então Deus te abençoe, em nome de Jesus Cristo. Amém. Agora, é uma pena que ela tenha feito isso, mas está no passado. Mas agora ainda estamos fortificados. E esse elo foi restaurado em Cristo Jesus. Sabemos disso. Deus nos deu nossa melhor defesa. Simplesmente confiar em sua palavra. You know, it's really strange today that there is no such a thing as the devil.
E muitos dizem hoje que não existe esse negócio de diabo. Acreditam que é simplesmente um pensamento. Eles acreditam nisso. E há pessoas que acreditam que o Espírito Santo é um bom pensamento e o diabo é um mau pensamento. Mas, se observarem, quando a Bíblia fala do Espírito Santo, ele diz, quando ele, o Espírito Santo vier, ele é um pronome pessoal, estão vendo? So he is a person, and the devil is a person, and demons are persons. Yes, they are demons, and they come in many ways, but they think it's an old-fashioned idea. Assim, ele é uma pessoa, e o diabo é uma pessoa. Demônios são pessoas. Sim, eles são demônios e eles vêm de muitas maneiras, mas acham que é uma ideia antiquada. He was arguing here a few weeks ago. He said, you know what you do? You just set those people's minds to thinking something. When you tell them that thing, it's just a change of thought. O homem que estava argumentando comigo aqui, algumas semanas atrás, ele disse, sabe o que o Senhor faz? Simplesmente predispõe a mente dessas pessoas a pensarem alguma coisa quando lhes diz isso. É apenas uma mudança de pensamento. I met that very same thing in India one time. One of those holy men there where we had, I believe, the largest audience I ever saw. There's one standing audience, didn't have many people. And I caught it on discernment in the spirit. Deparei-me com essa mesma coisa na Índia certa vez, quando aqueles homens santos lá, onde a audiência de pé de 500 mil de pessoas. Percebi isso por discernimento no Espírito. And they would see the Holy Spirit call me and call them out into the audiences and tell different things. And catching their thoughts, the Ray Charles and the Holy Man, they said, he's reading their mind. E eles viam o Espírito Santo citar as pessoas, recitá-las nas audiências e dizer diversas coisas e captar o pensamento delas. Os rajados e os homens santos disseram, ele está lendo a mente delas. So, a few moments, about 5 or 6 advanced in the prayer line, and a blind man. And he was totally blind. And his eyes were as white as a shirt. And I said, now here is a blind man, anyone can see he's blind. Então, dentro de um certo tempo, uns 5 ou 6 tinham passado pela fila de oração e um cego se aproximou. Ele era totalmente cego e seus olhos eram tão brancos quanto a minha camisa. E eu disse, agora aqui está um cego. Qualquer um pode ver que é cego. I said, if I could help him, I would do so. But the only way I would do it would be by gift to maybe say something that he has done. And that would give thought that if God knows what he has done, he certainly would know what he's going to do. E eu disse, se pudesse ajudá-lo, eu o faria. Mas a única maneira de eu poder ajudar seria através de dom. Talvez dizer algo que ele tenha feito. E isso daria a entender que se Deus sabe o que ele fez, ele certamente saberia o que vai fazer. So, I said, now, looking at him, I said, now he's a worshiper of the sun. He's been blind 20 years. And what the interpreter said, that was right. Então eu disse, agora olhando para ele, disse, agora ele é um adorador do sol, está cego há 20 anos. E quando o intérprete disse isso, ele estava cego. I said, he's a married man. His wife is rather small, and he has 2 sons, one about 7, one 9. That was exactly right. Call their name, what it was. Eu disse, ele é casado, sua esposa é de baixa estatura, e ele tem 2 filhos, um de mais ou menos 7 anos, um de 9, estava certinho, citou seus nomes, quais eram. Then out in the audience, in the place
Então, na audiência, no lugar onde as pessoas estavam, veio aquela vibração. É mental, é algo como leitura telepática da mente deles. Now, Lord, if you just help me. I need your help, Lord. These people are trying to place this of telepathy. And it's not. And you know it don't. You're not using the scripture that Jesus said he did nothing till the Father showed him. Então pensei, Senhor, podes me ajudar? Eu preciso da tua ajuda, Senhor. Essas pessoas estão tentando classificar isto como telepatia, e não é. E tu sabes disso, Senhor. Apesar disso, eu lhes apresentei a Escritura em que Jesus disse que não fazia nada até que o Pai lhe mostrasse. And then turning to look at the man again, I saw him just above there in a vision with just as good eyes as I have. Oh, now is the time. Então, virando-me para olhar para o homem novamente, encontrou os olhos tão bons quanto os que tem. Pensei, agora é a hora. I think this man is a worshiper of the sun. Now, and he's gone by. I said, now, there's the Mohammedan priest, and there's the priest of the Sikhs, Jains, and the different types of religion, Buddha. Eu disse, pois bem, esse homem é um adorador do sol e ficou cego. E eu disse, agora aí estão os sacerdotes muçulmanos, e aí estão os sacerdotes dos Sikhs, dos jainistas, e de diversos tipos de religião, de Buda. Now, this man wants to receive his son. Now, you would say that he worshiped the creation instead of the creator. I believe that too. Agora esse homem quer receber sua visão. Agora vocês diriam que ele adorou a criação em vez do Criador. Eu creio nisso também. But here we sit now. I said it even today I was entertained with the James Temple where 17 different religions was there to interview me, and every one of them against Christ. Every one. Mas aqui nos encontramos esta noite. Eu disse, e estivemos, hoje fui recebido no templo dos jainistas, onde 17 religiões distintas estavam lá para me entrevistar. E cada uma delas contra Cristo. Cada uma. And I said, now, if many of you men was down there, now if Christ is so wrong, then this man wants to be right. And surely the God of creation, who made the world, will be the only one who can give him his son. That's reason. E eu disse, agora, e muitos de vocês, homens, estiveram lá. Agora, se Cristo está tão errado, então este homem quer estar certo. E certamente o Deus da criação, o qual fez o mundo, será o único que poderá lhe dar sua visão. Isso é sensato. And I said, now if any of you people, the Mohammedan religion, if the Mohammedan priest will come here and give him his sight, then I'll follow Mohammed. Or if the Buddha priest will come and give him his sight. E eu disse, agora, se algum de vocês, a muçulmana aqui é a religião principal, se o sacerdote muçulmano vier aqui, ele der sua visão, então seguirei a muçulmana. Ou se o sacerdote de Buda vier me dar sua visão, Let the God who made the God, somebody, God somewhere, because there has to be there. We can't have a creation without a creator. mas deixem que o Deus que o fez, o Deus, alguém é Deus em algum lugar, porque tem de ser. Não podemos ter uma criação sem um Criador. And it'll take a creator to create something time. You've been blind 20 years. E vai precisar de um Criador para criar visão nesses olhos. Faz 20 anos que ele está cego por olhar para o sol, pensando que iria para o céu se eu fizesse. O homem fez isso ignorantemente. I said, what would you put a priest do? You just change his way of thinking. You say he's wrong. They worship their dead.
sacerdotes de Buda fariam? Apenas mudariam a maneira dele de pensar. Vocês diriam que ele estava errado. Eles adoram seus ancestrais mortos. E eu disse, agora, vocês achariam que ele estava... Vocês diriam que ele estava errado, mas o que fariam? Mudariam a maneira dele de pensar. Eu disse, o que os muçulmanos fariam? Mudariam a maneira dele de pensar. Os sikhs, jainistas e assim por diante mudariam a maneira deles de pensar. Eu disse, temos a... Boa noite com Jesus. Vamos por de pé. William. Salmo capítulo 1, versículo 1 a 3. Salmo capítulo 20, versículo 1 a 3. O Senhor enviou-se no dia da angústia. O nome do Deus de Jacó te protege. Envia-te socorro deste o seu santuário e te sustenha deste Sião. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite os teus holocaustos. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados nesta noite. Dai-nos um bom tempo na sua presença. Encha-nos do teu Espírito Santo. Amém. Podemos nos assentar? Vamos cantar o hino novo, número 1. Palavra verdadeira, Santa Cidade. Número 1. Palavra verdadeira que João testificou da cidade santa que Deus me mostrou, como ia a cidade com 12 fundamentos estava situada em quadrado comprimento, a santa cidade, Nova Jerusalém. Ali não haverá maldição contra alguém. Olhai, não faça tal, porque sou conservo teu. Guarda as palavras do livro e adorarás a Deus. O Cordeiro
eu vejo a glória de Jesus, meu Salvador. Pela fé eu creio agora que pra lá também eu vou. Juntamente com os anjos lá no céu eu entrarei, dando glória, aleluia, ao meu Salvador e Rei. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé tenho certeza que vou ganhar um lugar lá na glória de meu Pai, que Jesus foi preparar. Mas sem fé é impossível agradar ao meu Jesus, que morreu crucificado lá naquela rude cruz. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Pela fé Davi foi salvo, igualmente a Jacó. Pela fé Moisés livrou Israel de Faraó. Pela fé também espero receber meu galardão e assentar-se junto a Lázaro lá no seio de Abraão. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Ó irmãos, que maravilha quando chegarmos ali e disser para os seus servos, filhos, Deus vamos subir, pois vocês venceram o mundo e merecem galardão. Aleluia, glória a Deus, está chegando o dia bom. Pela fé, eu espero um dia lá no céu chegar. Pela fé, eu entrarei na mansão de Jeová. Amém. Nós vamos pedir para o irmão Milton chegar aqui e orar. Vai dar um pequeno destaque. Vai orar por Rosângela de família, Adriana de família. Nós também lembramos do irmão Emílio Leal e família, não está bem, e também da irmã Alzerina de família. Vamos orar então, a favor dos pedidos de orações, porque o Senhor Jesus nos mandou pedir. E se nós pedirmos com fé, certamente Ele nos ouvirá. Amém? Senhor Jesus, autor da vida eterna, Senhor dos senhores e Rei dos reis, neste precioso momento em que nós estamos reunidos aqui neste lugar, nós sabemos que o Senhor se faz presente em nosso meio e que o Senhor está disposto a ouvir a oração deste lugar. Como foi dito aqui, bendito Pai Celestial, há vários pedidos de orações
E nós, neste momento, vamos apresentar ao Senhor estas pessoas, pelas quais o Senhor os conhece muito bem. O Senhor Jesus, estando aí com os seus discípulos naquela vez, todos reunidos ali, o Senhor pediu a eles que pedissem. Pedi, pedi, e-bar-se-vos-á. Buscai e achareis, batei e abrir-se-á. Estas pessoas estão pedindo oração e o Senhor sabe quais são as suas necessidades. Por isso nós apresentamos a todos em sua presença, para que o Senhor assim venha fazer a sua bendita e gloriosa vontade na vida de cada uma delas. Pedimos, pois, em nome do Senhor Jesus Cristo, o único Deus Todo-Poderoso. Amém. Podeis assentar. Nós sabemos que Deus é a força da nossa vida e que Ele está presente neste lugar para ouvir a nossa oração, o nosso clamor e as nossas petições, e falar também conosco através de sua palavra. No livro de Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 1, aqui nos diz: E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre as quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, então nós, ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, e pela graça sois salvos. Pela graça e misericórdia de Deus, nós somos salvos em Cristo Jesus. Por isso, nós estamos aqui esta noite, porque Deus nos viu aqui antes da fundação do mundo. Eu gostaria de deixar alguns parágrafos da mensagem de perfeição. Nós encontramos aqui o mensageiro afirmando algo interessante para a igreja do Deus vivo. Olhe, que sou muito rígido, dizem que sou muito rígido com as mulheres pregadoras. A Bíblia diz para elas não falarem na igreja. A Bíblia lhes proíbe de falar em línguas ou qualquer coisa na igreja. Eu tenho que permanecer em uma palavra. Observe onde ela está. Agora me faz uma observação e diz: olhe para ela. No mundo hoje, onde surgem todos esses ismos, observem todos os outros quanto ao não comer carne, e os legalistas, que eu tenho que fazer isso ou aquilo. Se eu não falar em línguas, se eu não fizer isto, se eu não gritar, se eu não dançar, há algo de errado comigo. Isso é legalismo. Somos salvos pela graça através da fé. Não é o que eu fiz, não é o que você fez, é o que Ele fez. Ele faz o que você
não pode fazer? Se você pudesse salvar a si mesmo, então ele não lhe teria tido que morrer, mas ele morreu a fim de salvar onde você não poderia se salvar. Então, foi ele que fez isso por nós, como lemos em Efésios, pela sua graça e misericórdia, nós somos salvos hoje. Aquele velho provérbio que afronta a Deus, diz: Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar. Ou melhor, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Eles dizem isto, vice-versa. Se você pode ajudar a si mesmo, Deus espera que você o faça. Deus não ajuda aqueles que não podem ajudar a si mesmo. E você não pode ajudar a si mesmo para ser salvo. É uma das coisas que nós não podemos fazer de nós mesmos para ser salvo. É necessário a misericórdia e a graça de Deus para que você seja salvo. Então, Deus, através da sua graça, te salvou. Então, pela graça de Deus, nós somos salvos. Não tínhamos méritos algum, mas por sua infinita graça, nós podemos testificar que somos salvos por Cristo Jesus, nosso Senhor. Quando Deus olhou para baixo e viu a única coisa que salvaria o homem perdido, ele disse: eu não sei, isso é o profeta falando, eu não sei se estas foram as palavras, mas deve ter dito algo assim: o homem não pode ser salvo, porque ele está indo para o pecado. Mas olho por ali e vejo dezenas de milhares de corações honestos que queriam vir. Olha a misericórdia de Deus operando. Que queriam vir. Eu vejo milhares de pessoas que queriam ser salvas e não queriam estar naquela terrível destruição que preparei para o diabo e seus anjos, porque eles têm que entrar na punição eterna. Então, para Satanás não tem misericórdia, ele já está condenado. E um povo de coração honesto verá aquilo. E eu farei com que nasça um homem chamado Esaú. Haverá um Jacó. E Jacó, para começar, não será muito bom, mas no seu coração ele amará as coisas de Deus. Então eu escolherei Jacó. Nós fomos escolhidos por Deus antes da fundação do mundo. É por isso que nós estamos aqui procurando fazer aquilo que Paulo disse: prossigo olhando para o alvo, o qual é o Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador de nossa fé. Antes mesmo que o mundo começar, Deus proporcionou os seus nomes, vocês cristãos, e os escreveu no livro da vida do Cordeiro. Isso é graça, isso é misericórdia. Antes mesmo do mundo existir, diz a Bíblia. Esta é a palavra de Deus, não é a palavra de homem, é a palavra de Deus.
E nós sabemos que pode passar tudo isso aqui, o céu e a terra, mas as palavras do Senhor Deus não passarão. Esta é a Bíblia que diz. Esta é a palavra de Deus. Ele falou lá atrás e revelou através de seus servos, os profetas. E estamos desfrutando das bênçãos do descanso e esperando na vinda do Senhor, esperando isto, está tudo terminado. O Senhor Deus falou essas palavras através do mensageiro, pela qual nós estamos falando aqui esta noite, e cremos nós que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar o seu segredo a seus servos, os profetas. Isto é as Escrituras nos dizendo, como nós vemos e lemos e ouvimos todos os dias. Deus tem um povo seu aqui na terra. Deus tem um povo seu zeloso e especial de boas obras, pela qual Ele escolheu antes que o mundo existisse. Por esta razão, não por mérito algum, mas pela sua graça e misericórdia. Por isso, esta igreja é um povo alegre, porque ela sabe em quem ela tem crido. Graças a Deus por isso. Que Deus abençoe a todos vocês que estão nos ouvindo esta noite, e venha estar conosco para receber as mais ricas bênçãos de Deus, que nada mais é do que a revelação da palavra do Senhor. Amém. Amém. Vamos cantar mais um hino. Nos 259. Aí o nome pode tirar o pé. O céu não entra pecado. O céu não entra pecado, fadiga, tristeza e nem dor. Não há coração quebrantado, pois todos são cheios de amor. As nuvens da vida terrestre
pé. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela oportunidade de nos reunirmos um pouco em família, mas de estarmos na Tua presença. Creio que aqueles que não puderam vir também estão, e aqueles que nos ouvirão através da internet entrarão e ou estão em Sua presença. O Senhor possa curar os enfermos, o Senhor possa nos ajudar, mas fala conosco, trata os nossos corações. Eu sei que Tu está trabalhando, eu creio que Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente, mas cada cristão tem que ter esta convicção, não desanimar, mas crendo que tudo é possível àquele que crê. Abençoe esse culto, esta pequena congregação que aqui se está, Pai. O Senhor possa nos visitar mais uma vez, como tem já falado conosco, mas que o Senhor possa dar aquilo que necessitamos, o consolo de cada coração, a paz de espírito e o amor divino. Em nome de Jesus Cristo. Amém. São João capítulo 3, versículo 14. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Podemos assentar. Senhor, abençoe a leitura de Sua palavra. A palavra dele mais precisa ser vivificada em cada coração. Muitos têm a palavra, mas não têm a direção do Espírito. Paulo fala: a letra mata, o Espírito vivifica. Nós estávamos ouvindo ali o programa e o pastor Joaquim diz assim, saudoso pastor Joaquim, dizendo, citando a passagem que Jesus disse: não vos deixarei órfãos. Ora, irei para meu Pai e enviarei o Consolador. Ele diz: órfão só deixa quem é pai. Se ele é filho, mas está falando que não vai nos deixar órfão porque ele é o pai. O pai estava nele. Agora, esse pai é o Espírito Santo. É o Espírito de Deus habitando em cada um. É o Espírito que nos guiará em toda a verdade. Muitos leem as Escrituras e não podem compreender isto, porque falta o Espírito de Deus para direcionar. Os próprios apóstolos, enquanto não tinham o Espírito Santo derramado ali em Pentecostes, estavam um pouco acovardados, sem rumo, sem direção. Precisou do Espírito de Deus, a promessa. Lembre-se, o Espírito Santo é uma promessa para os seus filhos. Jesus disse que subiria ao alto e não nos deixariam órfãos, não nos deixaria só. Cada cristão, cada pessoa que professa ser filho de Deus tem direito ao Espírito Santo, pois é a promessa. Enviarei a promessa aqui do alto, a promessa do meu Pai.
Não vos deixarei órfãos. É necessário esse Espírito na nossa vida. Eu fico imaginando, o profeta cita isso, quando uma pessoa está possuída por Satanás, ela faz tanto estrago, ela destrói família, ela consegue, às vezes pessoas não conseguem segurá-la, porque está possuído pelo demônio. Aí o profeta vem e diz: imagine uma pessoa cheia do Espírito Santo, o que ela não poderia fazer? Bom, a promessa do Espírito Santo tinha que ser o objetivo de cada lugarzinho, de cada casa, de cada família cristã, de cada igreja cristã. O que uma pessoa cheia do Espírito Santo não pode fazer? O que uma igrejinha pequena como essa, cheia do Espírito Santo, não pode fazer? O sermão de Estevão foi pequeno, mas moveu multidões. Felipe moveu multidões. O sermão de Pedro foi uns 15, 20 minutos, mas foi o Espírito Santo falando ali. Nós estávamos lendo ali a passagem agora de São João, capítulo 3, 14, falando da serpente que Deus mandou Moisés levantar. E Jesus vem e fala aqui onde nós acabamos de ler, como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque foi necessário o pecado ser julgado em Jesus. Você sabe, Jesus está falando aqui de Números, capítulo 21, verso 9, aonde aquele povo blasfemou contra Deus. Eles reclamaram do pão que Deus enviou para eles. Você vê, se você voltar ali em Números capítulo 21, o povo falou contra Deus e contra Moisés: porque nos fizeste subir ao Egito para que morrêssemos no deserto. Pois aqui nem pão nem água há, e nossa alma tem fastio deste pão tão vil. Aí a Bíblia diz que então o Senhor mandou entre o povo serpentes ardentes que morderam o povo, e morreu muito povo de Israel. Eles estavam reclamando da condição em que Deus tinha deixado eles. Estavam reclamando daquilo que Deus tinha provido para eles. E a Bíblia diz que eles blasfemaram. E se tem uma coisa que Deus não suporta, é blasfêmia, murmuração contra a sua palavra. Mas o povo viu que errou, foi pedir misericórdia. Mas é tão bom, você chegar diante de Deus, num Deus que é rico em misericórdia. O profeta de Deus veio e fala assim: sabe, às vezes eles estão preocupados assim: eu não vou pedir algo para Deus, solução dos meus problemas, eu não vou incomodar a Deus. Não vou baixo. Deixa de ser bobo. Você não consegue esgotar a misericórdia e a vontade de Deus. Ele está muito ocupado atendendo todo mundo. Eu não vou incomodá-lo. O profeta diz: bobagem.
Pode um peixe no oceano, beber só, falar que só vai economizar água, tomar só esse golinho de água porque vai acabar a água no oceano. Não vai ser bobagem. Você está mergulhado na misericórdia de Deus. Você pode pedir para Ele e Ele responde. Então, quando o povo pediu por misericórdia, Deus deu misericórdia. Levante a serpente. Aquela serpente era para ser olhada da maneira correta. Aquela ali era uma serpente de bronze, representava que o pecado estava julgado. Então, quando ele olhava com fé, não para adorar a imagem, quando ele olhava com fé naquilo, então aquilo curava, crendo que Deus julgou o pecado, e aquilo representava Cristo. E Cristo falou: importa que eu também seja levantado, para que o pecado seja julgado, seja pago, então para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Depende da maneira que você está olhando. Se você olhasse para aquela serpente, vamos fazer um ídolo, é o que nós temos hoje. Vamos fazer uma estátua e vamos fazer um santo, uma imagem, vamos adorar aquilo. Está olhando da maneira errada. Mas a Bíblia diz que até a sombra de Paulo curava, a sombra dos apóstolos curava, as vestes eram tiradas do seu corpo e eram os demônios aí. Mas aquilo não era Paulo, aquilo não era o santo, aquilo era o Espírito de Deus que estava sobre ele. Se uma igreja está bem sucedida, está crescendo no poder de Deus, aquilo não é que a igreja é santa, mas é que o Deus Santo está naquela igreja. É o que o Deus Santo está na tua casa. Ele diz: agora muitos chegaram ali e viram e disseram: uma grande serpente. As pessoas vão lá e são curadas olhando para a serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. A questão não é a serpente. O tanque de Betesda lá, o anjo movia, eles ficavam lá para mergulhar e olhavam o anjo, o mover da água, e queriam pular para ser curado. E reunia aquelas pessoas, mas estavam tão olhando aquilo que Deus mandou fazer, que não olharam que o Criador, aquele que mandou o anjo mover a água, estava passando ali um dia. E olhou só um ali na sua cama, deitado ali, era um coxo, andava com dificuldade. Porque a Bíblia diz que ele, quando ele perguntou para ele, ele falou: quando a água move, alguém vinha na frente e pulava. Então ele andava. Estava enfermo, aprisionado naquela cama, 38 anos, mas ele andava com dificuldade. Não era uma doença que ia matar ele, mas foi o único que Jesus viu. Fé. Jesus curou ele e foi embora. Tinha talvez 2.000, 3.000 pessoas. As pessoas estavam olhando o tanque, o anjo, mas não estavam vendo que o Criador estava passando ali. Há uma grande serpente, as pessoas vão lá e são curadas olhando para a serpente. Talvez seja melhor levarmos a família e irmos lá. O profeta de Deus: vocês ouvem tais coisas hoje. Há um grande curandeiro vindo para a cidade, e ali todos nós iremos e seremos curados. Agora, quando você pensa dessa forma, certamente sua câmera está fora de foco. Sim, Senhor, você está fora de ordem, está olhando da maneira errada. Eu lembro de um índio aí, curandeiro, tinha talvez algum bom discernimento, um espírito divino. Muitos, com a revelação da mensagem, nós temos que ir lá. Estou dizendo que há o remédio no cura, mas nós temos que ir lá porque ele faz isso, faz aquilo. Meu Deus do céu, como é que pode uma coisa dessa chamar mais atenção do que a mensagem do dia que Deus tem nos colocado? As pessoas estão olhando da maneira errada. A Bíblia, a palavra de
Deus, o discernimento dessa mensagem. O Espírito Santo pode descer na pessoa e discernir, mas quando é que você sabe que a coisa está correta? É que quando a pessoa vem e direciona você para Jesus. O Abraão direcionava as pessoas para Jesus. Aí as pessoas indo lá e fazendo aquela fila. E, meu Deus, e nós com uma revelação dessa, nós deixamos de crer na mensagem. Nós não estamos crendo que é o mesmo ontem, hoje e eternamente, que o Deus de William Branham está aqui, o Deus de Abraão está aqui, aquele que entrou na tenda, aonde Abraão estava, Sara estava lá atrás dele. Onde está Sara, a mulher, discerniu os pensamentos, seu coração. Nós não estamos crendo, porque se nós estivéssemos crendo, não estaríamos correndo atrás dessas coisas. Focalize isto em Jesus. E somente nele. Olhe para ele e você verá qual é o propósito de Deus. Que Deus permita que nós nesta noite consigamos ver o propósito. Agora, quando aquele hebreu subiu ali, olhou para aquela serpente de bronze e disse: aquele bronze, aquela serpente significa pecado já julgado. Não olhando que aquela serpente irá curar ele, não, mas significa que o pecado está julgado. O bronze é o julgamento divino sobre ele, e Deus julgou meus pecados, e eu por esta serpente de bronze, ela representa algo que está por vir. Jesus. É o que nós acabamos de ler aqui em São João capítulo 3, verso 14. O pecado já julgado. Eu estou livre, ele foi curado. Isso mesmo. Aquele homem estava na cama, doente, estava lendo Isaías, diz: pelas suas pisaduras você foi curado, nós fomos curados. Aí aquele menino, sabe como que minha mãe gostava de ler? Não lembro o nome dele, eu vou dizer, João, vamos dizer assim. Pelas suas pisaduras, João foi curado. Deixa eu ler para você, da forma que minha mãe me ensinou a ler. Pelas suas pisaduras, Tiago foi curado. Aquele homem olhou assim e disse: fala o meu nome. Eu não lembro o nome dele. Pelas suas pisaduras, fulano de tal foi curado. Você pode levantar esses pedidos de oração e dizer aqui: pelas suas pisaduras. Cada pedido de oração aqui que nós oramos, levantamos as mãos, foram curados. Aquele que nós acabamos de ler, que disse que importava que ele fosse levantado como a serpente foi, para que o povo foi curado, ele está aqui, mas depende da maneira que nós estamos olhando. Cada pessoa pode olhar para aquele calvário. Aí Jesus completa ainda, né? Para que todo aquele que crê em mim não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmão, o câncer, a dificuldade fica pequenininha diante de algo tão grande assim, que não precisou fazer barulho. Um Deus que encarnou em forma humana, e ao passar os demônios iam sair, correr, a morte ia fugir. E ele disse: eis que estou convosco, não vos deixarei órfãos. E hoje Jesus disse em São João 3,14: como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Se você puder olhar para ele, não como um homem da igreja, aqui está, não como um profeta, apenas um profeta, não apenas como um bom homem, não como uma terceira pessoa de uma trindade, ou algo assim. Se você puder olhar para ele como sendo Emmanuel, que significa Deus conosco,
foi levantado, e todo aquele que nele crê não morrerá, mas terá a vida eterna. Se você puder focalizar sua câmera até ver aquilo, e saber que isto custou a vida do próprio Deus. Do próprio Deus. Quando Ele deu sua vida aqui, Ele não precisava fazê-lo. Ele doou livremente, Ele era Deus. Ele não tinha que morrer, mas Ele o fez livremente. Ele era Deus. Ele não tinha que morrer, mas Ele o fez. Ele, para que sua obra pudesse continuar, livremente deu sua própria vida para que Ele pudesse trazer filhos para Ele, para que sua obra pudesse continuar. As obras que eu faço, João 14:12, as obras que eu faço, vós também as farão. Se as coisas pudessem ser feitas assim, e você pudesse vê-lo e somente a Ele, então você colocaria a sua câmera em foco. Veja, em um lugar onde Deus pudesse te usar. Certamente, eu queria, sinceramente, não estou preocupado com quantas pessoas nós vamos perguntar. Gostaria que fosse bastante, mas eu queria apenas isso, que nós pudéssemos focar em Deus e pudéssemos estar disponíveis de uma maneira que Ele pudesse nos usar. Apenas isso. Que Deus possa nos usar. Isso é o suficiente. Agora, se você apenas olhar para isso, digamos, tem um pequeno crucifixo pendurado em meu carro, mas não é um crucifixo, aquilo representa outra coisa. Tem um em casa, um crucifixo, está tudo bem, mas não é isso, não é disso que ele está falando. Se você tem que ver que Deus sabe que você é um pecador e que você confessou os seus pecados, e Deus colocou a sua iniquidade sobre ele, sobre si mesmo, e se tornou um homem. Ele cruzou sua linhagem e deixou de ser Deus para ser homem, para que ele pudesse morrer em seu lugar, para se entregar por você, e você confessou o seu pecado. E não um coro fabricado, mas um poder de Deus que foi feito do sangue, para que Ele pudesse tirar o seu sangue pecaminoso do desejo sexual e fazer de você um homem e uma mulher de Deus, livres. Aí está você, um homem e uma mulher de Deus livres. Você sabe que essa passagem que nós acabamos de ler aqui, São João 3,14, ela se inicia lá em São João 3:1, de Nicodemos procurando Jesus. E Jesus vem instruir ele falando a primeira coisa que Jesus fala. Nicodemos vem e fala: olha, mestre, nós sabemos que tu vem de Deus, porque essas coisas que você faz e fala, se não, ninguém é possível fazer, é capaz de fazer se não for Deus. E Jesus não se preocupou com isso, não. Ele simplesmente falou: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo. Ele já falou do novo nascimento. Não pode ver o reino de Deus. Tem que nascer da água do Espírito. Tem que se lavar de sangue derramado no Calvário. Jesus estava preocupado com isso. E fazer de você uma mulher de Deus livre. Aí está você. Então vamos encerrar. O que você tem olhado? Vamos refletir nisso. O que é que nós temos feito, o que nós temos focado, o que é que nós temos olhado? Você diz: olha, eu pertenço à Assembleia de Deus, eu pertenço à Pentecostal Unida, eu pertenço aos Metodistas, aos Batistas.
você ainda está perdendo o foco. Eu pertenço à mensagem. Foque em Jesus Cristo. Amém? Ouça a resposta. Todos os teus pecados, que são muitos, estão perdoados. Isso aqui é a mesma coisa que você está carregando um saco de cimento nas costas e aquilo for tirado de você. Um saco de batata, 50 quilos, um saco de cimento nas costas, pesado, e quando você ouve aquela voz, todos os teus pecados. Talvez nós estamos carregados, preocupados, nervosos, mas só o fato de você ouvir aquilo te alivia. Mas todos os teus pecados estão perdoados. Irmão, o que é isso? O que isso significa? Significa que o diabo não pode te acusar de nada. Ele faz isso, mas ele não pode. Você foi lavado com sangue, que ele não simplesmente cobre o pecado, mas ele limpa, ele apaga, ele desfaz os moleques.